Fernando Diniz mudou tudo e tem mudanças no time que vai a campo contra o Fluminense segunda-feira no Maracanã. Nesse Fala Gigante, além de trazer isso para você, eu também vou falar do chororô danado que o rival vem fazendo nessas últimas horas. Até a campanha na internet eles estão iniciando, amigo. Uma vergonha danada, uma atitude patética, sinceramente, de apequenamento total. Eu vou trazer isso daqui para você porque tem a ver, inclusive, com o nosso Vascão. Mas antes de começar aqui o vídeo, amigo, antes de deixar vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino nessa tarde de sábado, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, amigo, estamos aí pertíssimo da marca dos 171 mil inscritos e agora, mais do que nunca, a sua inscrição é fundamental. É só vir aqui embaixo, apertar nessa palavrinha inscreva-se, é tão simples, é tão rápido, é tão fácil e ajuda demais o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, amigo, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar falando sobre o chororô. Essa é a grande realidade. O chororô do rival nestas últimas horas. O Flamengo, que sempre foi um clube ajudado pela imprensa. Ponto. O Flamengo, que sempre foi um clube ajudado pela mídia. Ponto. O Flamengo, que sempre foi um clube queridinho da senhora Globo e da senhora CBF. Ponto. Hoje vem reclamar de um sistema no qual ele sempre foi inserido, sempre fez parte e sempre teve orgulho e bateu no peito para dizer que inclusive era o sistema. O Flamengo recentemente tinha uma frase que estampava nas arquibancadas: nós somos o sistema e o sistema é F. Essa era a frase que a torcida do Flamengo levava para as arquibancadas do Maracanã. E nesse momento, o Flamengo está reclamando do sistema. Um clube que ficou 30 anos com um patrocinador estampado no seu uniforme do governo. A Petrobras patrocinou por quase 30 anos o Flamengo. E quando saiu a Petrobras, entrou a Caixa. Ou seja, 30 anos, uma empresa estatal, empresas estatais bancando o Flamengo, que não se viu em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Um Flamengo que sempre foi o queridinho da Globo, que sempre pintou a imagem do Flamengo com a imagem do clube do Brasil. Flamengo e seleção brasileira caminharam durante todos esses últimos anos lado a lado e ainda caminham. E ainda caminham. Foi criado um imaginário do torcedor comum que o Flamengo era o melhor time do Brasil, o maior time do Brasil. Mentira! Mentira! Um vasto histórico de benefício de arbitragem. O Vasco da Gama ele perdeu um campeonato brasileiro porque em 2 jogos de Vasco e Flamengo naquele brasileiro de 2012, o senhor Péricles Bassols não marcou 2 pênaltis para o Vasco. Um pênalti no jogo do turno e um outro pênalti no jogo do retorno. Na última rodada, contra o Flamengo. Pênalti claro, um carrinho do Léo Moura e o outro um puxão de camisa do Williams no Diego Souza. Um Flamengo que ganhou o Campeonato Carioca de 2014 roubado. Uma falta do Douglas, que a bola bate na trave e entra dentro do gol nitidamente.
e o Bandeira, que estava ali na beirada do campo, vê a bola entrando e não fala nada. Um gol impedido no último lance, na final do Campeonato Carioca. E um goleiro dos caras, que é o Felipe, que falou: roubado é mais gostoso. Esse é o Flamengo. Essa é a história do Flamengo. Esse é o verdadeiro Flamengo. E aí o Flamengo do roubado é mais gostoso, o Flamengo do ninguém cala esse chororô, o Flamengo que diz ser o sistema. Esse Flamengo tá reclamando, cara. Que ironia do destino, cara. E é um chororô, porque nas últimas horas, simplesmente influenciadores do rival gravaram um vídeo com a seguinte campanha: no grito, não. Pô, patético, cara. Patético. Se alguém tem zero moral para falar de arbitragem, se chama Flamengo. E aí hoje, alguns torcedores do Flamengo, eles foram até a sede da CBF. Respeito. Se fosse com o Vasco, eu estaria reclamando da mesma forma, mas não está acontecendo nada, esse é o problema. E aí bota, CBF é verde. Quem se mistura com porco vira CBF sem credibilidade. Vergonha, campeonato manchado. Quem se mistura com porco vira... amigo, assim, diversas formas de protesto. A questão para mim não é o protesto em si, mas é quem o faz. De moral, com todo o respeito do mundo à instituição Flamengo, aos torcedores flamenguistas, mas não há para reclamar de favorecimento. Que fase, cara. Que fase. Assim, ao meu ver, uma vergonha histórica aí nessas últimas horas. Concorda com isso? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Então vamos embora falar de coisa boa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, que rolou nessa manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, a todo vapor. O elenco Cruz Maltino está para a partida de depois de amanhã contra o Fluminense dentro do Maracanã. Um jogo decisivo, um jogo importante para o nosso Cruz Maltino. O Vasco da Gama, que está muito focado com essa partida, entende sim internamente como uma grande decisão. Um jogo importante, um jogo que poderá ser de virada de chave total para o Vasco dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 36 pontos, é o 9º colocado, e vê o Fluminense com 41 pontos na 7ª colocação. Caso vença, o Vasco da Gama vai a 39, encosta de vez no Fluminense, e além disso encosta de vez na parte de cima da tabela, e vê com uma possibilidade ainda maior a conquista por uma vaga na Libertadores de 2026, sem depender do título da Copa do Brasil, que o Vasco da Gama pode sim também, além, é claro, de conquistar uma vaguinha pelo Brasileirão para a Libertadores, conquistá-la através do título da competição. Um elenco focado, uma manhã de sol na cidade carioca, um elenco que realizou primeiramente o treino dentro da academia e logo após esse primeiro momento foi a campo dentro do CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz, que tem praticamente todos os atletas à sua disposição, né? O Vasco hoje conta no departamento médico apenas com o Adson, por conta da fratura que teve na tíbia, e também com o Jair, por conta, infelizmente, de novamente ter lesionado o LCA, né? Teve uma lesão de ligamento cruzado, melhor dizendo. E nesse momento, o Diniz tem aí dentro do CT Moacir Barbosa à sua disposição, né? O Tietê, que conviveu recentemente com lesão, Carlos Cuesta, Thiago Mendes, Lucas Piton, o próprio Paulo Henrique, que esteve com a seleção brasileira. Todos os atletas estão à disposição do técnico Fernando Diniz, que está afim. Segunda-feira é o reencontro dele com o Fluminense, e ele vai a campo com o que ele entende ser o melhor à sua disposição. Vasco, que tem a moral de ser o atual 3º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, tendo 17 pontos conquistados, um aproveitamento de exatamente 63%. Havia uma dúvida até com relação, e ainda há, como o Vasco vai enfrentar o Fluminense nessa próxima segunda-feira. O Paulo Henrique volta ao time titular, mas o Hugo Moura ele acabou, né, sendo suspenso e desfalca o Vasco na segunda contra o Fluminense. A expectativa é que o Tietê ganhe vaga no setor de meio campo ao lado do Cão Barros, formando a dupla de volante. Coutinho, é claro, seja o camisa 10, mas no setor ofensivo fica a dúvida se, assim como foi contra o Fortaleza, Andrés Gomes entrará no time titular ou Pablo Verratti voltará aos 11 iniciais e formará um trio ofensivo ao lado, né, de Ryan e de Nuno Moreira. E a expectativa, amigo, eu digo, diante do que se foi visto, né,
nessa manhã de segunda-feira é que sim, que Pablo Verratti volte ao time titular. E o Vasco da Gama entra em campo com Pablo Verratti sendo esse centroavante, sendo este camisa 99 ao lado de Pablo Verratti. Tenhamos no setor ofensivo Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o garoto Ryan cria a joia pelo lado direito. Então o Vasco da Gama que está preparando, está a fim de enfrentar aí o Fluminense com força máxima e o Diniz entende que para esse jogo, com a torcida presente, Maracanã lotado, como estará, clássico, jogo pegado, Verratti é o nome ideal para começar a partida ao invés de Andrés Gomes. E deixa eu falar, amigo, eu concordo com o técnico Fernando Diniz. O Fluminense sabe muito bem como joga o Vasco da Gama, o Fluminense sabe muito bem que não vai poder sair para o jogo se não vai tomar, ou seja, o Fluminense não vai dar espaço para o Vasco, vai ser um jogo truncado, o Fluminense não vai sair, o Fluminense vai manter as linhas em bloco baixo, vai esperar o Vasco da Gama jogar, e exatamente por conta disso, o espaço que o Vasco teve, por exemplo, contra o Fortaleza nessa última quarta-feira dentro da Arena Castelão, espaço esse que o Andrés Gomes simplesmente brincou em campo, não vai ter contra a equipe do Fluminense nessa próxima segunda-feira. Ou seja, sem espaço, o que é a principal necessidade para o jogo do Andrés Gomes fluir, talvez ele não seja a melhor opção, principalmente para começar o jogo. Talvez sim, segunda-feira, a melhor opção seja um Pablo Verratti, um jogo mais truncado, um jogo mais pegado, Maracanã lotado, uma bola alçada na área, é a cara do Pablo Verratti marcar o seu golzinho, voltar a balançar as redes. E aí, na segunda etapa, né, já com mais espaço, o Fluminense mais cansado, talvez até tendo que sair para o jogo com resultado adverso, é a hora do senhor Andrés Gomes, do senhor David, do senhor Matheus França entrar em campo para estourar o Maracanã marcando seus gols. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas desse sabadão. Já já eu vou estar de volta com o nosso Boa Noite Gigante para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!